Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de volta para mais uma aula de cálculo diferencial de várias variáveis. Hoje vamos falar de derivada de função vetorial ou de curvas, né? E as regras de derivação, né? A gente não vai entrar em detalhes com as demonstrações de tudo que aparece, mas a gente vai dar as ideias básicas que, se você quiser provar, as ideias são muito simples, entendeu? Então, vamos lá. Vamos iniciar. Então, primeiro vamos falar de derivada. Já falamos de limite, né? Tanto em duas dimensões quanto em três dimensões, né? Mas as mesmas ideias se aplicam a quatro dimensões, né? No R5, R6, R7, enquanto as coordenadas for o vetor do espaço vetorial que você esteja falando, tá certo? Que você esteja usando, no caso, tá ok? Então, derivada. A derivada R' de uma função vetorial R é definida do mesmo modo como é feito para as funções reais, né? Como eu lhe disse, a gente vai só adaptar a definição, né? Olha aqui, a definição é essa, é a mesma definição que a gente já viu, né? A derivada de R de t, né? Tá certo? A derivada de R de t, dt, é igual a R' de t, né? A gente pode escrever aqui, ó, da seguinte maneira, né? De R de t, né? Ou R' de t, a mesma coisa, é o limite de R de t mais h, né? O deslocamento aqui, mais menos RT sobre h. Veja que é a mesma definição que nós vimos no cálculo, né? No cálculo diferencial integral. O que difere aqui é que a nossa função tem imagens diferentes, né? Tá certo? A imagem dela é um vetor ou um ponto e não um número como antes. Tá certo? Mas a ideia básica é a mesma, né? Porque olha só, eu vou fazer logo aqui, ó, como é que seria no caso geral, né? Claro que se limite existir, obviamente. Como é que seria o caso geral? Olha só, a gente sabe o seguinte, que RT é formado por várias funções, né? Coordenadas, né? Funções como aquelas que nós vimos no cálculo 1. Eu vou chamar de F1t, F2t, né? Se fosse em R2, pararia aqui. Em R3 vai aqui, né? Tá certo? R4, R5, R6, R7. Eu vou logo colocar o caso geral com N coordenadas. Tá certo? Então, quem seria o RT mais H? Então, o RT mais H, ó, segue o mesmo princípio. Ó. No lugar de T, entra o T mais H. Então, no lugar de T, entra o T mais H. F1, T mais H, primeira coordenada. Segunda, F2, T mais H. Terceira, F3, né? T mais H, etc. Até a última coordenada, quantas forem, né? T mais H. Perfeito? É isso. Então, quando você for calcular o R, T mais H menos o RT, então, ó, é essa de baixo menos a de cima. Então, cada coordenada vai ficar com uma diferença, né? Ó, F1, T mais H, F2, opa, só um detalhe, é menos, né? Tem que ter o menos ali, ó. Menos, né? Porque é uma menos a outra, né? Claro. É esta aqui, né? Ó, esta aqui menos essa. Então, a operação vai de coordenada em coordenada, F1t, né? Aí F2, T mais H menos F2t, etc., né? Fn, T mais H menos Fnt. Tá certo? Aí o que, que você vai fazer? Você vai dividir tudo aqui, ó, por H. O que significa dividir por H? Significa o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui para você ver. Deixa eu escrever esse aqui um pouco mais para cá, rapidinho, só para a gente ajeitar. Vou só reescrever, tá certo? Para ficar mais claro. Então, fica um pouco mais para cá. Ó. Aí, R, T mais H, menos RT.
Perfeito? Igual, né? O que eu vou fazer? Vou dividir aqui por h. Só que esse h, ó, é um número. Na verdade, eu não consigo dividir vetor, né? Porque aqui em cima é um vetor, por número, né? Na verdade, eu multiplico pelo inverso de h. Aí, quando eu multiplicar pelo inverso de h, agora aqui não. Cada coordenada representa um número, tá certo? Aí o h, quando multiplicar, né? Vai ficar 1 vezes isso, é isso mesmo, né? Na primeira coordenada, h, o denominador aqui é 1, vai dar tudo sobre h, todas as coordenadas, porque a gente aprendeu que quando você pega um número e multiplica o vetor, este vetor multiplica cada coordenada. Aí a gente costuma colocar aqui no primeiro membro esse h embaixo, porque na verdade é o que ocorre com cada coordenada, né? Ó, sobre h, sobre h, sobre o h. Perfeito? Então, quando você for calcular o R' de t, né? Ó, esse vetor, que é o limite, quando h tende a zero, deste aqui, né? Ó, deste aqui, perfeito? Então, ó, como a gente viu, é o limite de cada coordenada. Então, eu vou inserir o limite aqui em cada coordenada. Então, ó, vai ser R' de t é o limite quando h tende a zero da primeira coordenada, F1 t mais h menos F1 t, tudo isso sobre h. Aí, mesma coisa ocorreria com F2, com F3, com F4, etc., até a última coordenada, é o limite, quando h tende a zero, de Fn t mais h menos Fn t sobre h. Perfeito? Não, então, R' de t é o limite de cada coordenada. Então, se cada um desses limites existir, então a derivada de R em t existe, tá certo? E é a derivada, e cada coordenada, né, da derivada é a derivada de cada uma das funções que compõem as coordenadas, né? Ó. Cada uma das funções. Se você observar, ó, isso aqui é a derivada do F1, pela definição que nós vimos lá no período passado, no cálculo diferencial integral, porque esse aqui são funções como aquelas. Então, isso aqui é a definição de derivada lá, tá certo? Então, ó, R' de t, ó, vai ficar assim, né? Ó. Então, dr de t dt, que é igual a R' de t, né? Ó, tá certo? É igual, né? Ó. Deixa eu só voltar aqui de novo. Ó, então, aqui, ó, se existir é o F' de t. F1 linha, né? Ó. Aí F2 linha, F3 linha, etc. Né? É a derivada de cada coordenada. Tá certo? Então, vai ser F1 linha de t, F2 linha de t, etc., Fn linha de t. Então, ó, derivar uma função vetorial, na verdade, né, pela definição que nós acabamos de ver, é derivar normalmente cada uma de suas coordenadas, sem nenhum problema, tá certo? Por exemplo, se o R de t, né, ó, se o R de t tiver duas coordenadas, digamos, F1t e F2t, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, que o dr t dt ou ainda R' de t é o quê? É F', t dt, aliás, F2, deixa eu apagar aqui esse excesso, F2, F2 linha, né? F2 linha, F2 linha de t. Perfeito? Que você pode escrever assim, ó, ou usando essa forma aqui, podia ser assim, ó. A gente sabe o seguinte, que se F1, se isso aqui, ó, se x é F1t e y é F2t, né, as duas coordenadas, então eu teria aqui, ó, dx dt, dy dt, tá certo? Né? Se a gente escrevesse aqui naquele formato de i, né, ó, então seria dx dt i mais dy dtj, né? E se fosse com três coordenadas? O princípio é exatamente o mesmo, né?
A diferença é que vai ter mais uma coordenada, né? Ó. Né? No caso do R3. No caso do R4, mais uma coordenada. Então, se o X for o F1T, o Y for o F2T e o Z for o F3T, tá certo? Eu tenho o seguinte, que dR' dt, que é a mesma coisa que o R' de T, é igual a F1' F2' F3' tá certo? Ou, se você preferir, né, ó, colocando como aqui dx dt, né, ó, pode ser dr, faltou o vetor aqui, né? Vetor. Tá certo? Aqui não tem linha, né? Aqui é só o vetor, perfeito? Aí seria dx dt, dy dt, dz dt, porque eu estou chamando também, ó, o x de f1, y de f2, então f' é a mesma coisa que a derivada de x em função de t. f'2 dy dt, f'3 dz dt. Perfeito? Então é assim que a gente obtém tudo, tá certo? Esta é a ideia, né? Então vamos ver a interpretação geométrica disso. Então você tem uma curva, tá certo? Aí o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que se as coisas ocorrem aqui nesse ponto, eu vou marcar aqui esse ponto aqui, tá certo? Né? Esse aqui, ó, é o RT, o ponto, né? Tá certo? Que também pode ser descrito como vetor, como esse vetor verdinho aqui, ó. Esse também é o vetor RT, né? Você pode olhar o ponto ou como vetor, lembra? Tá certo? Aí, olha só, o que é a derivada neste ponto, né? Porque a derivada é no ponto, tá certo? A derivada é no ponto, é esse vetor aí, né? Tá certo? Esse é o vetor derivada, né? Que é o R' de t, não é? Ou simplesmente a derivada em relação a t de R de t, tá certo? Assim a derivada, tangenciando a curva naquele ponto onde você está calculando a derivada, né? Ó, né? Lembra que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente lá no cálculo 1, né? No cálculo diferencial integral. Aqui não. Aqui ela realmente é o vetor tangente, tá certo? Ah, existe uma reta que passa nesse ponto, nesse vetor? Claro que existe, que é justamente a reta tangente, né? O ponto onde a reta passa é o RT, né? E o vetor direção, né? Ou o vetor diretor é o R''T. Perfeito? Como vamos ver aqui nesse esquema, né? Ó, tá aqui, ó. Tá certo? Esse aqui é o ponto onde ocorre, né? Ó, digamos, é o R T0, tá certo? Mas quem é o RT0? Aí o RT0 é o ponto onde as coisas ocorrem, né? Ó, que é Y0, X0, melhor, desculpa, X0. Comecei pelo... Agora sim, vamos lá. É o X0, Y0 e o Z0. Se eu estou pensando que o RT é F1, F2, F3, eu estou pensando também nisso aqui, ó, que o X0, na verdade, é a imagem pela função da primeira coordenada no T0. O Y0 é a imagem da função da segunda coordenada no T0. E o Z0, na verdade, é a imagem da função da terceira coordenada no T0, cada uma das coordenadas, né? Tá certo? Tá ok? Desta forma, né? Aí aqui eu calculei o R', né? Aí eu calculei aqui o R' no ponto T0. O R' em T0. Tá certo? Tá ok? Né? Aí digamos que eles tenham coordenada A, B e C. Aí quem seria esse A, B, C? Ó? Aí esse A seria F' da primeira coordenada no T0, F' da segunda coordenada no T0, F' da terceira coordenada no T0. Estou colocando o ABC para que não fique muito extenso na hora que eu for escrever. Mas, na verdade, é isso aqui que tem que aparecer lá, né? Ó. A derivada de cada coordenada no T0, né? Ó. E aqui, ó, é o RT0, que é o X0, Y0, Z0. Tá certo? Tá ok? Esse é o ponto, né?
Aí, se olhasse como vetor, aí seria esse vetor aqui, né? Ó. Se olhar como vetor, é esse vetor aqui, tá certo? Tocando aqui na curva, né? Ó. Aí, ó, tangenciando a curva, tem este vetor, que é quem? É o R' em T0. Perfeito? Que é este que nós escrevemos aqui, ó. É o R' em T0. Tá certo? Aí, como é que eu determino a equação dessa reta? Aí a gente aprendeu assim, né? Ó, que se você tem uma reta que passa no ponto P0, vou chamar essa reta aqui de S, tá certo? Bom, se você tem uma reta R, ó, uma reta S não, vou chamar essa aqui de S, e aquela ali vai ser reta tangente, então eu vou colocar T, perfeito? Aqui, ó, vou colocar T, me perdoe. Aí a reta qualquer vai ser essa reta S, que é a reta que passa no ponto P0, tá certo? Na direção do vetor V, tá certo? Que tem coordenadas, sei lá, vou chamar de A1, B1 e C1, tá certo? C1. Aí como é que é a equação dessa reta? Lembra? É x, y e z igual a, tá certo? Essa é a reta S, que é uma reta qualquer, não é a nossa reta tangente, hein? A nossa reta tangente nós vamos chamar de T, tá certo? De Tzinho, tá ok? Não confundir ainda bem que não apareceu nenhum outro T aqui, né? Então vai ser as coordenadas do ponto onde ela passa, que é do P0. Ah, não vou escrever dessa forma, vou escrever na forma vetorial, então. Tá certo? Vou escrever na forma vetorial, que aí fica melhor para eu fazer as contas. Então, ó, então tá ali a reta S. Aí vamos lá, vamos escrever na forma vetorial. Então é S, é o quê? É x, que na verdade é o x, y, z, né? Ó, tá certo? Que passa no ponto T0, tá certo? Na direção do vetor V, vezes o parâmetro que eu vou chamar de lambda. Tá certo? Né? Podia ser outra letra qualquer, mas eu vou chamar de lambda, onde lambda é um número real. Aí nós aprendemos que é assim na álgebra linear, lembra? Tá certo? Aí é x, y, z, aqui as coordenadas do ponto P0 mais as coordenadas do V vezes o lambda, tá certo? É assim que é a equação da reta, não é? Ó? Mas nós queremos a equação da reta T. Aí vamos lá. Quem é a reta T? Que é a reta tangente. É a reta que passa no ponto RT0 na direção do vetor tangente, que na verdade é R' de T0. Perfeito? Aí, de acordo com o que nós escrevemos aqui, ó, então é x, que é o xyz, não esqueça, tá certo? É o R T0 mais o R' em T0 vezes o lambda. Perfeito? Aí como é que ficaria, né? Se eu dissociar aqui, ó, x, y e z, essa é a reta tangente T, né? Ó. Como é que ficaria? Aqui, ó, a primeira coordenada aqui da equação paramétrica x é a primeira coordenada do ponto, que é do RT0, que nesse caso é o x0, ou F1 em T0. Mas eu vou colocar o x0, você já sabe que é o F1 em T0, mais... Aí, ó, o que multiplica aqui, ó, o lambda, né? Ó, na verdade, a gente tem aqui, ó, o lambda multiplica cada coordenada do vetor R'T0. Então, vai multiplicar o nosso A, né? Ó, que eu vou colocar A lambda. Mas quem é o nosso A? O nosso A, na verdade, é aqui, ó, aqui em cima, olha aqui. É a derivada da primeira coordenada em T0. Aí, seguindo, segunda coordenada, Y0, que na verdade é esse aqui, né? Ó, a coordenada, a segunda coordenada, a função da segunda coordenada aplicada em T0, mais a segunda coordenada do vetor tangente, né, que é o vetor derivada, B, vezes lambda. Mas quem é esse B, lembra? Aqui, ó, é a derivada da segunda coordenada em T0. Tá certo? E a última, né, ó, vai ser Z0 mais C lambda, onde lambda é um número real qualquer. Tá certo? Vai ser Z0. Quem é o Z0? É a imagem da função da terceira coordenada no T0, né?
Perfeito? Aí formamos as três coordenadas aqui, ó, x0, y0, z0. Aí o C é a imagem da derivada da função da terceira coordenada, que é o f3 em t0, que é essa aqui, né? Pronto. Aí aqui, ó, você tem a equação da reta tangente t. Perfeito? Dessa reta aqui, ó, roxinha, lilás, né, eu acho. Tá certo? Então, essa é a equação da reta tangente, onde a ABC é as coordenadas do vetor tangente, que é da derivada, né, no ponto t0, x0, y0, z0 é o RT0, as coordenadas do RT0. Perfeito? Então, é isso aí, né? Vamos seguir. Tá ok? Então, vamos apagar para mostrar exatamente o que está aqui, né? Olha, exatamente o que nós... Né? Ele só mudou o parâmetro, né? Ó, o nosso parâmetro foi o lambda, né? Ó, tá certo? E o parâmetro dele é o t, né? Mas não é o x' de zero, porque o x0 é constante, então seria zero. Não é isso. É a derivada da primeira coordenada no t0, a derivada da segunda coordenada no t0, a derivada da terceira coordenada no t0, como eu havia dito. E aqui a imagem de cada coordenada no t0. Perfeito? Então, assim é a reta tangente, né? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Determine a derivada de RT, 1 mais t ao cubo i, TE menos TJ, mais seno 2t, K. Perfeito, né? Eu já falei para vocês que pode escrever assim, mas eu sempre prefiro essa forma aqui de escrever. 1 mais t ao cubo, TE menos t, e seno de 2t. Tá certo? Prefiro esse formato. Então, vamos lá, derivada. Quem é o R'T? Perfeito? Ó, vou fazer bem devagar. Então, seria a derivada, veja, a derivada da primeira coordenada. Não vou derivar, vou deixar indicado que nós precisamos calcular. A derivada da segunda coordenada. De novo, não vou derivar, vou deixar indicado que nós precisamos calcular. A derivada da terceira coordenada. Não vou derivar, mas vou deixar indicado que R' é a derivada de cada coordenada. Ficou bem claro, né? Então, agora sim, vamos derivar. A derivada de 1 é 0 e de t ao cubo é 3t ao quadrado. Então, primeira coordenada. Tá certo? Segunda coordenada. Ó, aí ó, é um produto de duas funções, né? Então, deriva a primeira e repete a segunda. Mais, repete a primeira e deriva a segunda. Só que aqui, ó, a derivada da exponencial é ela mesma. Se fosse só o t, teria acabado. Ficaria e elevado a t. Mas como é menos t, a gente precisa derivar esse expoente aí, ó, que não é o t simples, tá certo? Então, não vou derivar. Vou deixar indicado que eu tenho que colocar a derivada. Mesma coisa aqui, ó. De novo, é uma função composta, né? Ó. Se fosse só o t aqui, ó, a derivada do seno é o cosseno. Tem que repetir a função, lembra? Aí vezes, né? Ó, por que vezes? Porque se fosse só o t, seria derivada do seno t, cosseno t. Mas como é 2t, eu preciso derivar o 2t, que é a derivada da interna, porque isso é uma função composta. Então, ficou assim, ó. Essa aqui já não posso mais fazer nada, já derivei, né? Ó. Primeira coordenada é essa. Segunda, é menos t. A derivada de menos t é menos 1, né? Aí menos 1 com mais dá menos t vezes e elevado a menos t. Menos 1 vezes t é menos t, dá menos t é menos t. Perfeito? Que a derivada aqui é menos 1, como você sabe. A derivada aqui é 2, né? Ó, que eu posso deixar aqui, mas eu vou colocar na frente, né? Ó, 2 cosseno 2t. Perfeito? Esse 2 aqui da frente, ó, esse aqui é a derivada do 2t. E esse menos é por causa da derivada aqui do menos t. Tá certo? Então, essa é a derivada, né? Simples desse jeito, tá certo? Tá ok? Aqui você poderia colocar o E menos t em evidência? É claro que poderia, né? Mas não vejo necessidade, né? Tá certo? Mas se você quiser dar a resposta voltando aqui para o IJK, ó, aí é só voltar. Ó. Isso aqui é a mesma coisa que 3t ao quadrado i mais E menos t menos t é menos t j, entre parênteses, porque o j multiplica toda essa coordenada, né? Ó, e ela é uma expressão, né? Com duas parcelas, então é melhor colocar entre parênteses, tá certo? Aí, mesma coisa aqui, ó.
mais 2 cosseno 2t k. Perfeito? Então tá. Você pode apresentar desta forma ou desta outra última forma que eu acabei de fazer, né? Essa última forma é interessante porque, já que foi lidado com IJK, devolva com IJK. Perfeito? Né? Os vetores da base canônica, lembra? Então vamos lá. Aí, isso aqui é uma coisa, a gente já achou, né? Tá certo? Aí eu vou apagar. Vou voltar aqui um pouco para você olhar direitinho, né? Se precisar tirar uma foto aí, você tira, né? Ou capturar a tela, né, para olhar depois. Tá certo? Então, primeira parte já fizemos, que foi a derivada. Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou deixar só a derivada aí no final para ver o que ele pede, qual é a segunda coisa que está sendo pedida, tá certo? Então, vamos lá, só apagar aqui direitinho, né? Ó. Olha aí. Então, vamos ver o que está sendo pedido na letra B, tá certo? Para a gente dar prosseguimento aqui ao nosso exercício. Fizemos a letra A. Letra B. Encontre o versor tangente no ponto t igual a zero. A gente já encontrou um vetor tangente em um ponto t qualquer, tá certo? Ele quer o versor tangente. Então, primeiro, vamos encontrar o vetor tangente, né, no zero. Então, seria R', onde o t é zero. Aí, aqui, ó, é só pegar o zero e substituir aqui, né? Ó. Perfeito? Quando eu substituir o zero aqui, ó, vai ficar 3 vezes zero ao quadrado. 3 vezes zero ao quadrado. Quando eu substituir aqui, vai dar e elevado a menos zero vezes e elevado a menos zero. Segunda coordenada. Terceira, 2 vezes cosseno 2 vezes zero. Vou fazer devagar, né? Vou deixar nesse formato, que eu já lhe disse que é o formato que eu gosto. Tá certo? Aí eu vou continuar. Então, ficou zero. Aqui dá 1, mas aqui dá zero, então dá 1. Aqui dá cosseno de 2 vezes zero, isso aqui é zero. Cosseno de zero é 1 vezes 2, 2. Então dá 0, 1, 2. Então, só repetindo, 3 vezes zero ao quadrado, zero. Zero vezes e elevado a zero é 1. Mas vezes zero dá zero. Mas aqui é 1, né? E elevado a zero é 1, 1 menos zero é 1. Cosseno de zero é 1, 2 vezes 1, 2. Então, esse é o vetor tangente no ponto zero. Perfeito? Então, vamos apagar novamente. Tá certo? Vamos apagar novamente. E ver se está pedindo mais alguma coisa. Tá ok? Vamos lá. Perfeito? Vamos lá. Tem uma letra C. Encontre a equação da reta tangente no ponto T0. A gente já viu o seguinte, né? Ó, no slide anterior, que a equação da reta tangente, né? Ó, ela tem essas coordenadas aqui, né? Ó. Olha só, é x igual a x0 mais, não é vírgula, é mais, a vezes lambda. Y igual a y0 mais b vezes lambda. Z é igual a y0 mais c vezes lambda. No caso geral, isso aqui é o vetor diretor da reta, isso aqui é o ponto onde a reta passa. Mas no nosso caso, que é numa função, o ponto onde a reta passa é justamente esse ponto aqui, ó. É R', não é R', é Rson. Perdoe o lapso. R' é a derivada. Não quero saber a derivada ainda. Eu quero achar o x0, o y0 e o z0, né? É o ponto onde a reta passa, que no caso, a gente quer que o t seja igual a zero. Então, eu quero saber R de zero. O que eu vou fazer? Vou substituir aqui, né? Quando eu colocar zero aqui, vai ficar 1 mais zero ao cubo, né? Estou calculando aqui, ó, o R em zero. Não esqueça, né? Tá certo? Primeira coordenada. Segunda coordenada vai ficar 0 vezes e elevado a menos zero, que eu estou substituindo aqui, né?
Tá certo? Opa, não é um parêntese. Não é um parêntese, é uma vírgula, que é a última coordenada. Aí, vírgula. Terceira coordenada, seno de zero. E isso vai dar o ponto 1, 0, 0. Esse é o ponto. 1, 0, 0. Tá certo? Então, esse aqui ó, é o x0, esse aqui é o y0 e esse aqui é o z0. Perfeito? Aí eu já vou substituir aqui. Ó. Isso implica que vai ser x, y, z igual, igual, igual. As coordenadas x0, y0, z0. Perdoe aqui, tá? Então, vai dar 1, 0, 0. Tá certo? Aí eu vou colocar aqui menos, porque se for mais, eu só faço cortar. Tá ok? Aí vamos lá. Agora, A, B e C, na verdade, são as coordenadas do vetor diretor, que como é da reta tangente, o vetor diretor é a derivada, né? No ponto onde está pedindo, a derivada no zero, que já foi calculado, né? A gente calculou aqui na letra B. Então, este é o A, este é o B e este é o C. Pronto, acabou-se. Só substituir. Então, é 0, lambda, né? B é 1. 1 lambda, tá certo? E o C é 2. 2 lambda. Tá ok? Tá certo? Vou apagar esse aqui para a gente colocar o resultado final. Opa. Vou apagar esse aqui para a gente colocar o resultado final aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, 0 lambda é 0. Então, vai dar x igual a 1. Então, a primeira coordenada é x igual a 1. Segunda coordenada, 0 menos lambda e 0 menos 2 lambda, onde o lambda é um número real qualquer. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto t igual a 0. Perfeito? Essa é a equação da reta tangente. Essa aí é a equação paramétrica, não esqueça, da reta tangente. Tá ok? Então, vamos lá. Ó, se for fazer como estava no slide, em vez de ser lambda aqui, ó, ele chamou de t, né? Ó, mas eu não coloquei t para não confundir com esse t aqui, tá? Tá certo? Só mudei a variável, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Tá certo? Determine as equações paramétricas da reta tangente, a hélice de equação x igual a cosseno 2t, y igual a seno t e z igual a t. Tá certo? Olha só. Aqui, ó, foi diferente. Em geral, né, ó, a gente vê assim, ó, R, linha de t, igual a, veja bem, igual a, no caso seria 2 cosseno t, é assim que a gente está apresentando até aqui. Segunda coordenada, y, seno t, e terceira coordenada, o z, que é o t. Então, pode ser dado assim também, né? Ó, tá certo? Porque, na verdade, ó, tô colocando linha como se fosse a derivada. Me perdoe que não é a linha, é a setinha, né? É a setinha, tá? É só a setinha, porque aqui é a função de posição, né? A função vetorial, que é a função de posição, como é chamada em física, né? Tá certo? Porque como são curvas, né? Eu estou pensando que cada curva, na verdade, é um caminho onde tem uma partícula que se desloca nesse caminho. Você pode pensar assim o tempo todo que não há problema. Tá certo? Então, tá aqui, dessa forma. Tá ok? Então, a primeira coordenada é x, segunda coordenada é y, terceira coordenada é z. Pronto. Perfeito. Tá certo? Se fosse daquele outro jeito, né? Ó, assim, ó, xi mais yi, yj mais zk. Tá certo? Que seria 2 cosseno ti mais seno tj mais tk. Poderia ser assim também. Então, pode ser este formato ou este formato, né? Mesmo tendo sido dado dessa forma, não tem problema, né? Tá ok?
a ideia é bastante simples, né? Não tem nada que a gente já não tenha feito, né? Então, vou só apagar agora para continuar, né? E vou fazer aqui de um jeito um pouquinho diferente, né? A derivada. Porque determine as equações paramétricas da reta tangente a hélice de funções coordenadas 2 cosseno t, seno t e t. Então, eu preciso da derivada, tá certo? Aí, olha só o procedimento que eu vou fazer aqui, ó. Pode fazer do outro jeito? Claro que pode. Na verdade, eu vou fazer assim, eu só vou fazer as derivadas separadas. Quem é dx dt? Menos 2 seno t, porque a constante repete. Derivada do cosseno é menos seno t. dy dt, derivada do seno de t, é o cosseno de t. E acabou aqui porque é t, né? Ó. Se fosse outra coisa que não fosse o t, eu teria que derivar essa função que é interna para multiplicar pelo resultado aqui. E aqui o dz dt é 1. Tá certo? Tá ok? Aí, olha só. Como eu estou dizendo que o RT é x, y e z, então, ó, como é a derivada? Como é que é o R' de t? Ora, se a primeira coordenada é x, a derivada é dx dt. Se a segunda coordenada é y, a derivada é dy dt. E a terceira, dz dt. Na verdade, é o mesmo de antes, só que feito com esse ponto de vista, né? Aí agora o que é que eu tenho? R' de t, né? A função vetorial é dx dt, menos 2 seno t. Segunda coordenada, cosseno t, que é o dy dt. Terceira coordenada, dz dt, 1. Ou você derivaria esse aqui direto, que daria a mesma coisa. Tá certo? Então, aí eu tenho as derivadas, não é? Tá ok? Como ele quer a reta paramétrica, tá certo? De equação tal. Ele teria que ter dado o ponto. Não foi dado. Então, como não foi dado o ponto, a gente vai achar em um ponto qualquer. Perfeito? Olha só. Deixa eu apagar aqui o excesso e deixar só o que nós precisamos. Vou deixar aqui só o que nós precisamos, né? Tá certo? Para achar a equação paramétrica da reta tangente. Já derivamos, né? Tá certo? Então, x, y, z. Então, quem é o R'? Vou colocar aqui embaixo, o R'. Vou colocar aqui embaixo o R'. Cadê? Vou voltar para a caneta. Então, ó, agora sim, é o R' de t, que nós encontramos como menos 2 seno t, cosseno t e 1. Tá certo? Agora sim, ó, como ele não deu ponto para eu substituir, ó, porque é necessário substituir o ponto para achar a reta tangente, né? Eu vou fazer como se fora num ponto qualquer. Então, num ponto T0 qualquer, tá certo? Então, ó, eu vou achar a reta tangente em um ponto T0 qualquer, tá certo? Não vou deixar o T para não haver confusão. Então, é num ponto T, né? Ó, determine as equações paramétricas da reta tangente, a hélice de equação, tá? Aí faltou dizer aqui, ó, no ponto T igual, aí o valor do T. Como ele não deu nenhum, vamos achar num ponto T0 qualquer. Num ponto T0 qualquer, eu preciso do ponto onde a reta tangente passa, que é o R de T0, né? Ó, aí substituo aqui, ó, onde tem o T, entra o T0. 2 cosseno T0, seno T0 e T0. É o ponto onde as coisas ocorrem. O ponto, ou olhando como função vetorial, aquele vetor que vem da origem até o ponto, né? A extremidade, mas é o ponto. Porque como vamos achar reta, então temos que olhar isso como ponto. E quem é o R' de t? Tá certo? Quem é o R' de t? Então, o R' de t é menos 2 seno T0, cosseno T0 e 1. 1 é constante, é 1 mesmo. Aí é só substituir agora, né? Equação paramétrica da reta tangente é assim. Primeiro, ó, é y0, x0, z0. Mas está aqui, ó.
x0, y0 e z0, que é o ponto onde a reta passa, o r de t0, lembra? Então, é 2 cosseno t0, seno t0 e o t0. Aí, mais não, no caso vai ser mais. Mas como, olha só, aqui é aquele ABC, né? Ó, as coordenadas do vetor diretor, que na verdade é a coordenada do vetor tangente, que é a derivada, como é menos, então é menos 2 seno t0, aí vezes lambda, não é? Ó? Aí aqui mais, né? Segunda coordenada, cosseno t0 vezes lambda. Na verdade, isso aqui teria que dar um número, porque se o t0 fosse um número, a gente teria que calcular e dar o número vezes lambda, número vezes lambda. Aqui também é um número, né, que são coordenadas do ponto, mais, tá certo? A última já vai dar mesmo. 1 vezes lambda, que é lambda, e ficou isso mesmo. Tá certo? Onde o lambda é um número real qualquer. Tá certo? Tá ok? É isso. Colegas, esse exercício aí acabou. Nós vamos voltar aqui para um que eu esqueci de uma coisa. Aqui, ó. Ele não pede o vetor tangente, ele pede o versor tangente. Né? Não sei se você lembra, o versor de um vetor é um vetor que tem a mesma direção e sentido que ele, só que módulo 1. Se eu fosse calcular o módulo aqui, ó, qual é o módulo desse vetor? De R' de 0. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 mais 0 é 5. Então, é raiz de 5. Bom, se é raiz de 5, não é igual a 1. Então, ó, o versor de um vetor é sempre você pegar o vetor original e dividir pelo módulo dele. Então, é só isso. Então, ó, pego esse vetor e divido pelo módulo. Então, eu vou dividir por raiz de 5. Vai ficar 0 raiz de 5 é 0. 1 dividido por raiz de 5 é 1 raiz de 5. É só dividir cada coordenada. E 2 sobre raiz de 5 é 2 sobre raiz de 5. Esse é o vetor. Ah, professor, então está errado aqui a minha reta tangente? Não, a reta tangente ocorre no vetor tangente. E esse aqui é um vetor tangente. Esse aqui também é, só que de comprimento 1. Poderia ter colocado esse? Claro que poderia. Mas esse aqui pode colocar sem nenhum problema, porque ele também é o vetor tangente. Tá certo? A diferença é que o comprimento desse aqui é raiz de 5 e o comprimento desse aqui é 1. Para a reta tangente, isso não faz diferença alguma. Tá certo? Então, vamos continuar aqui, né? Então, tá. A derivada segunda de uma função R é definida do mesmo modo como foi feito para as funções reais, né? A gente já viu o seguinte, que a derivada primeira da função dr dt é a mesma coisa que R' de t, né? Nós vimos isso. Que a derivada segunda, então, aplica a derivada a ambos os membros, tá certo? Aplica a derivada a ambos os membros, tá certo? Aplica a derivada a ambos os membros. Não esqueça, é só aplicar a derivada a ambos os membros, né? Aqui, como é linha, vai continuar com a linha. Aqui não, é a derivada da derivada. A derivada da derivada da derivada segunda, né? Exatamente como antes. E os processos são exatamente os mesmos. dt, dt, dt2. Igual a R', a derivada de R', ou a derivada da derivada primeira, a derivada segunda, que você simboliza com duas linhas. Depois da derivada terceira, aí aqui D3, DT3, R, 3 linhas, e assim por diante. Tá certo? Isto aqui, ó, se a função for uma função vetorial que dá a posição de uma partícula em cada instante, isso aqui realmente é o vetor velocidade. Perfeito? Né? E esse aqui, na verdade, ó, é a derivada do vetor velocidade. Não é? Opa, não tem linha aí ainda não, né? É a derivada do vetor velocidade, né? Deixa eu escrever aqui, apagar essa linhazinha aqui, que ela não tem ainda. Deixa eu fechar aqui o parêntese. Então, aqui, ó, na verdade, é a derivada do vetor velocidade, tá certo? Que aqui, ó, é a derivada do vetor velocidade. Tá ok assim? Mas isso, né, ó, a derivada do vetor velocidade, a gente aprendeu lá em física, que é o vetor aceleração. É a derivada segunda
da função de posição ou a derivada da velocidade, tá certo? A derivada primeira é o vetor tangente, do ponto de vista geométrico matemático, que é a velocidade, que é um vetor tangente à curva, né? Descrita pela partícula em seu movimento. Tá ok? Então, vamos prosseguir. Tá? Então, é isso, né? O significado exato da derivada primeira. Que neste caso, como no outro caso, nós chamamos de derivada segunda sem nenhum problema. Tá certo? Então é isso aí. Vamos apagar aqui a nossa tela para continuar. Tá certo? Olha, a derivada segunda. Uma curva dada por uma função vetorial RT em um intervalo I é denominada lisa, né? Tem livro que chama de lisa, mas tem livro que chama de suave. Suave, né? E R' de T for contínua em R' de T, diferente de zero, exceto possivelmente nos extremos de I, né? O que ele está dizendo isso? Está dizendo o seguinte, que uma curva dada por uma função vetorial RT em um intervalo é denominada lisa se R' de T for contínua, ou seja, se a derivada, que também é uma função, for uma função contínua. E mais, não pode ser a função nula, tá certo? Não pode ser a função nula. Tá ok? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, tu tem aqui uma curva. Uma curva assim, ó, é uma curva lisa, tá certo? Pode ser que aqui não seja contínua, aqui nesse ponto. Ó. Nesse ponto, aqui, ó, nesse ponto, pode ser que ela não seja contínua, nem nesse. Mas o importante é que ela é, ó, direitinho, bem contínua, né? A linha segue legal, ó, em todo o ponto. Tá certo? Uma outra que seja assim, ó, tá certo? Ela é suave, ó, nesse pedaço daqui até aqui, nesse pedaço daqui até aqui, nesse pedaço daqui até aqui, né? Tá certo? Ela é suave aqui, ó, nessas partes. Onde ela forma os bicos aqui, né? Onde ela forma os bicos, ó, no bico não há suavidade, ela não é lisa no bico. Tá certo? Ela não é lisa no bico. Aí, se ela não é lisa no bico, né? Então, o que que nós temos? Nós temos que aí ela não pode ser chamada de lisa, né? Tá certo? E nem de suave. Mas em todo o restante, né, ela pode ser chamada de suave. Tá certo? Então, determine se a parábola cúbica é lisa. Bom, para você fazer isso, ó, você vai ter que calcular a derivada, né? Tá certo? Aí a gente vai calcular a derivada, né? Vai dar 3t ao quadrado i mais 2tj. Tá certo? Ó, essa função, ó, 3t ao quadrado e 2t, é contínua, porque não tem nenhuma impossibilidade. O t pode ser qualquer valor real. Tá certo? Só que quando o t é zero, isso implica que R' de t é o vetor nulo, né? Por quê? Vai dar 3 ao quadrado, zero, vezes i vai dar zero. 2 vezes 0 é zero, então vai dar o vetor nulo. Tá certo? Como vai dar o vetor nulo, ali ela não é lisa. Em todo o resto ela é lisa, mas no t igual a zero, ela não é lisa. Olha aí. Tá certo? Ela não é lisa. Ó. E esse ponto é chamado de cúspide. Tá ok? É o ponto, ó. Aqui, ó, a derivada é zero, mas onde é que ocorre em que ponto? Então, vamos olhar aqui, ó. Aí é só calcular o R de zero. Aí substitui aqui. 0 ao cubo, 0 mais 1 é 1. Então, dá I. Tá certo? Aí 0 dá só o I, ó. Que é justamente aqui, ó. Que, na verdade, é o ponto 1, 0. Perfeito? Aqui, ó. Tá ok? É isso. Né? Ela, então, quando ela não é lisa... Olha só, o meu desenho tá ótimo. Tá certo? Quando ela não é lisa, assim como essa aqui, ó, essa é uma curva lisa. Então, ela é lisa em todo o domínio. Tá certo? Aqui não, ó. Ela é lisa em pedaços. Então, quando ela é lisa em pedaços, ela é chamada de lisa, né? Ou suave por parte.
que é o caso dessa, né? Perfeito? Né? Ó, ela é suave aqui e aqui. E no ponto, né? Aqui que é o R0, de coordenadas 1, 0, ela não é suave, né? Ela não é lisa. Tá ok? Então vamos seguindo, né? Tá. Regras de derivação. Agora aqui, vocês viram como é que a derivação funciona e viram como é que ocorre em cada coordenada, né? Aí, devido a isso, olha o que a gente vai ter, né? Como consequência daquela definição. Claro, a derivada da soma de duas funções vetoriais, tá certo? É a derivada de uma mais a derivada da outra, né? Porque, ó, você vai somar dois vetores, você soma a coordenada ou a coordenada. Então, como cada coordenada é uma função do cálculo 1, tá certo? Então, como é que é a derivada? Eu não vou derivar coordenada por coordenada. Cada coordenada não vai ser a soma de duas funções do cálculo diferencial integral, ou cálculo 1, né, como eu chamo aqui, tá certo? Vai ser a derivada de uma mais a derivada de outra, porque é assim que é a regra. Então, vai funcionar exatamente do jeito que está aqui, né? É a derivada de uma mais a derivada da outra. Tá certo? A derivada de uma constante vezes a função. Pelo mesmo princípio, você tira a constante e deriva só a função. Tá certo? A derivada, olha só, aqui é um número, né? A derivada de uma função onde a imagem é um número, né? Quando você tem uma função que a imagem é um número, como todas as que ocorriam no cálculo 1, aqui nós vamos chamar de função escalar. Por quê? Eu acho que você ouviu o professor de álgebra chamar os números de escalar, para diferenciar do que se fala de vetores, né? Vetor é a estrutura com coordenadas, direção, sentido, né? Tá certo? É intensidade. E o número não, é só um número. Então é chamado de escalar. Então, para diferenciar, é feito desta forma. Ok? Aqui também, ó. Para diferenciar uma função daquelas que nós estudamos no cálculo diferencial integral, no cálculo 1, cuja imagem é um número, das funções de agora, cuja imagem é um vetor, nós vamos chamá-las, né? As anteriores de função escalar e as atuais de funções vetoriais. Então, ó, a derivada de uma função escalar, que está aqui, né? Ó, por uma função vetorial, né? Ó, como é que faz? É um produto. E é um produto normal, porque aqui é aquele produto, essa função multiplica cada coordenada. Então, ela vai fazer a mesma coisa em cada coordenada. Então, vai ficar assim, ó, a derivada da função escalar e repete a função vetorial, mais repete a função escalar e multiplica pela função vetorial. Aí você vê, ó, que o resultado é um vetor, porque esse é um vetor e esse é um vetor. A soma de dois vetores continua sendo um vetor. Então, essa derivada dessa função vetorial aqui, completa, né, ó, que é um escalar vezes o vetor, ainda é uma função vetorial, por estar derivando uma função vetorial. Tá certo? Agora aqui não, aqui é diferente. Aqui é completamente diferente. Por quê? Ó? Aqui é produto interno, né? Ó. Imagina o seguinte, que as coordenadas do U fossem essas daqui, ó. O 1, o 2, o N. E as coordenadas do V fosse essa daqui, ó. Não estou colocando o T só para ficar melhor, tá? V1, mais fácil de escrever, mais rápido, né? Vn. O que é o produto entre essas duas funções vetoriais? É como o produto entre dois vetores, tá certo? Produto interno é primeira coordenada vezes a primeira, segunda vezes a segunda, terceira, melhor, e assim por diante, e a última vezes a última, né? Tá certo? Nosso objetivo, derivar isso. Que é vezes, né? Bom, aqui é o produto de duas funções, como do cálculo 1, não é? Então, vou derivar como as funções do cálculo 1, que é deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Vou fazer isso em cada coordenada. Tá certo? Vou fazer isso em cada coordenada. Não é? Então, vai dar o n' Vn mais o n
vezes Vn'. Tá certo? Isso aqui, ó, eu posso separar da seguinte forma, né? Ó. U1, V1. UN, Vn. Mais. Então, coloquei só a primeira parcela, né? Ó, de todas as coordenadas. Aí, mais, etc, né? Porque vai ter o 2. Não tem mais, etc. É mais mesmo. Me perdoe aí o equívoco. São apenas dois vetores, são duas parcelas, né? Tá certo? Tá. Aí a segunda parcela. Aqui, ó. U1, V2, V2 não, V1. Aqui é tudo 1, aqui é tudo 1, né? V1', U1, V1'. Aí segue a mesma coisa. O 2, V2', o 3, V3', o N, Vn'. Então, eu escrevi o mesmo vetor, só que dessa forma. Tá certo? Ó? E aqui, ó, é o produto interno deste vetor, U1', etc., o N', né? Só esse aqui, pelo vetor, tá certo? Pelo vetor, vamos ver aqui, cadê o vetor? Aqui, V1, Vn, né? Ó, V1, etc., até o Vn. Mas aqui também é produto interno, ó, do U1, o 2, o 3, o N, pelo V1', V2', V3', Vn'. Tá certo? Mas esse aqui, ó, é a derivada do U. E esse aqui é o V sem derivar, né? Ó. Tá aqui, ó, derivada do U. Olha aqui, derivada do U. Vezes o vetor V sem derivar. Tá aqui. Tá certo? Segunda coordenada, olha aqui na última linha, aqui embaixo. É o U sem derivar. Tá aqui, né? Ó, o U sem derivar. E o segundo vetor aqui, ó, que está multiplicando ele, olha aqui embaixo. É a derivada do V. Tá aqui, né? Ó. Então, realmente, isso é verdade. Perfeito? Vale essa derivada. Tá ok? Então, veja que se aplica a mesma regra. Tá ok? Veja que se aplica a mesma regra. Então, agora eu vou apagar, né? Ó. Tá ok? Veja que se aplica a mesma regra. Vou apagar aqui, né? Tá certo? E vamos ver qual a derivada do próximo vetor, né? Se esse é o último, né? Ó, teoricamente teria que ser, porque parece que a gente já percorreu tudo do primeiro período, né? Ó, né? Do que nós vimos no cálculo 1, lembra? Derivada da soma, derivada do produto, derivada do um escalar vezes o vetor, já fizemos tudo isso, né? Ó, tá certo? Na verdade, escalar por um vetor não teve no semestre passado, né? Tem agora, né? Mas soma, né? Não é a mesma, porque aqui é soma de vetores. Mas é a soma, né? Ok? E agora, será que acabou? Aí você lembra das outras operações que você fez com o vetor no semestre passado em álgebra linear, né? Uma delas é produto vetorial, tá certo? Bom, olha só. Do que está aqui, ó, vale para funções, não importa o número de coordenadas. Pode ter N coordenadas, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz o cálculo geral, tá certo? Mas a partir daqui, não, ó. Lembra que o professor falou o seguinte, que eu só calculo o produto vetorial entre dois vetores para vetores do R3. Tá certo? Lembra como é o produto vetorial? Tá certo? Olha só. Como é um tipo de produto, ó, segue a mesma regra. Deriva e repete, só que no produto vetorial e não no produto escalar, no produto interno, né? Repete e deriva, né? Mas a multiplicação aqui, ó, é o produto vetorial. Lembra como é que é o produto vetorial, né? Se o U tem as seguintes coordenadas, o 1, o 2 e o 3, e o V tem as seguintes coordenadas, V1, V2 e V3, né? Deixa eu apagar aqui esse do caso geral, porque aqui, o caso geral já é esse aqui, ó, não funciona dessa outra forma. Aqui não funciona para N vetores, infelizmente, né? Por quê? Porque o produto vetorial só existe para o espaço R3, o espaço de dimensão 3. Você não calcula produto vetorial em outro espaço, tá certo? Então, ó,
o produto vetorial entre U e V, né, ó, é, né, só escrever aqui o que é, para você lembrar, I, J, K, os vetores, né, ó, aí, primeiro vetor é U, então as coordenadas do U, o 1, o 2 e o 3. E aqui, ó, pode ser número ou função, isso não importa. O 2, melhor, V1, V2 e V3. Aqui, ó, você trabalhou lá em árvore linear, era sempre número. Aqui não, como são funções, aqui serão funções escalares, né? Ó, funções como as que nós vimos no cálculo 1. Tá certo? Cada coordenada aqui, porque as funções aqui são vetoriais. Tá certo? E, por fim, a derivada da função composta, né? Ó, um vetor composto por uma função escalar, ó, mas funciona do mesmo jeito, né? Deriva a função vetorial e multiplica pela função interna. Ó. Deriva pela função vetorial, repete a interna como antes, vezes a derivada da interna, que é a derivada da função escalar. Essa é a regra da cadeia, né? Que você consegue provar também de maneira bastante fácil. Tá ok? Então já vamos usar essa ideia aqui, ó, né? Para resolver esse aqui, a gente vai usar o produto interno, vai usar a derivada da função composta, né? Tá certo? Então a gente vai tentar resolver aqui, né? Mostra que se o módulo de R de t é igual a C, né? Uma constante, então R' de t é ortogonal a t. A gente sabe quando é que dois vetores são ortogonais, porque ó, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Quando é que dois vetores são ortogonais? Você lembra? Né? Lembre aí, ó. Dois vetores são ortogonais assim, ó. Então, pense assim, ó. Suponha que eu tenho U e V vetores. Tá certo? U é ortogonal. U é ortogonal a V, né? Lembre lá da árvore linear. Se, ou quando, né? Você multiplicar no produto interno o U pelo V, e o resultado não dá o vetor nulo, dá o número zero. Por quê? O produto interno tem resultado numérico e não vetorial. Perfeito? Diferente do produto vetorial, que o nome é esse porque o resultado é um vetor. No produto interno, não, que também é chamado de produto escalar, o resultado é um escalar, um número, como eu disse anteriormente. Né? Então, dá o número zero. Quando isso ocorre, né? E não é se, não, é se somente se. Se o produto entre dois vetores é zero, é porque eles são ortogonais. Se eles são ortogonais, é porque o produto interno entre eles é zero. Tá certo? Então, vá. Então, o que eu sei? A hipótese aqui da nossa afirmação é que ocorre que o módulo, né, o comprimento da função vetorial é uma constante, um número. Se isso ocorrer, então a derivada, né, que é o vetor tangente, e a função de posição, que é o vetor de posição, o produto interno entre eles é zero, ou seja, eles são ortogonais. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer isso, né? Então, vamos lá. Então, demonstração. Então, por hipótese, eu sei o seguinte, que o comprimento, ou a norma, ou o módulo da função vetorial, ou a função vetorial de posição, é uma constante, o número C, tá certo? Tá? Lembra como é que calcula o módulo de um vetor? Lembra? É a raiz quadrada do produto do vetor, né? U é R, né? Me perdoe. Perdoe o lapso. Vamos escrever aqui direito. Não é U, é R. Do vetor por ele mesmo, né? Ó. Se eu multiplicar o vetor por ele mesmo e tirar a raiz quadrada, o que é tirar a raiz quadrada? É levar a meio, né? Não coloquei raiz, porque módulo é raiz quadrada. Então, raiz quadrada do vetor por ele mesmo, e isso dá uma constante, como está dizendo aqui, né? Isso aqui é hipótese. Eu estou só reescrevendo o módulo dessa outra maneira. Tá ok? Agora sim, eu vou aplicar a derivada a ambos os membros. Tá ok? Vou aplicar a derivada a ambos os membros. Quando eu derivar isso aqui, ó, é uma função composta, né? Isso aqui, ó, é uma função escalar. Tá certo? É exatamente o que tem aqui, ó. É exatamente o que nós temos aqui, ó.
uma função vetorial fora, aí dentro uma função escalar. Tá certo? Não é? Ó? Não, não é exatamente, é o contrário. Tá certo? Na verdade, aqui é como no cálculo 1, aqui tudo é escalar, né? Porque o resultado disso é uma função escalar, tá certo? Então é como no cálculo 1. Então, ó, é uma potência, o meio desce, tá certo? Repete a interna, vezes a derivada da interna. E isso é igual a zero, tá certo? Ó, a função escalar é uma potência. Como é que deriva a potência? Isso, faltou uma coisa aqui, né? Ó, meio menos 1, não é? Ó, o meio desce, repete a interna, o expoente menos 1 vezes a derivada da interna. Perfeito? E a derivada da constante é zero. Tá ok? Tá? Então, olha só. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. 1 sobre 2 vezes. 2 é esse 2 aqui, ó. Aqui, ó, meio menos 1, a gente sabe que dá menos meio. Então, por isso que eu vou colocar aqui embaixo. Vai ficar isso aqui elevado a menos meio. Tá certo? Ou seja, esse aqui é elevado a meio, só aqui embaixo, por causa do menos. A gente sabe que esse aqui é o módulo, então eu já vou colocar na forma de módulo. Tá certo? Aí, vezes. Né? Então, vou repetir. Meio menos 1 é menos meio, então ficaria isso aqui elevado a menos meio. Como é elevado a menos meio, para ficar positivo, eu vou colocar embaixo. Tá certo? Aí vai ficar esse aqui, só que no denominador. Mas esse aqui não é o módulo de RT, né? A norma? Perfeito. Agora sim. Derivada do produto de funções vetoriais. Aí aqui, ó, o que diz aqui? Deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Tá aqui, né? Tá certo? E é isso que eu vou fazer. Então, ó, a primeira é R, deriva, e repete aqui a segunda. Ó. Mas é ela mesma, né? Tá certo? Aí mais, repete a primeira e deriva aqui a segunda, né? Ó, deriva aqui a segunda de novo, né? Ó. De novo não, deriva agora, tá certo? E isso é igual a zero. Perfeito? Então, isso vai dar 1 sobre 2 módulo de RT. Opa, aqui faltou as setas, né? Vezes. Veja que essa parcela é igual a essa, porque é produto, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso é 2 vezes R' de T vezes RT. Tá certo? E é igual a zero. Bom, eu cancelo esse 2 com esse 2, porque tudo é produto. Essa norma que está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Tá certo? Quando eu passar multiplicando, ó, eu vou escrever aqui desse lado que tem esse espaço, tá certo? Olha aí. Quando eu passar... Não, dá para fazer aqui. Quando eu passar multiplicando, né, ó, vai ficar isso vezes zero. Vai dar zero. Então, vai ficar R' de T vezes RT igual a zero. Olha, eu tenho o produto da derivada vezes a função de posição sem derivar igual a zero. Se isso acontece, é porque elas são ortogonais. Lembra? Olha, se o produto entre dois vetores é igual a zero, é porque um é ortogonal ao outro. Né? Ó, isso aqui ó, é a seta nas duas direções. Tá certo? Então, aqui fica a prova. Né? Ó. Aí, assim, a gente acabou de provar que, realmente, quando o comprimento de uma função vetorial é sempre o mesmo, né? Uma constante, então, é porque, tá certo? Os vetores de posição e ortogonal são perpendiculares. Tá certo? Agora vamos às integrais. Né? Um exemplo interessante daquilo lá. Eu vou deixar aqui na tela da integral, porque é o que está aqui, mas um exemplo interessante é isso aqui. Ó. Olha só. Imagina que você tem a seguinte vetorial, a função vetorial. Né? Não vou falar de integral ainda não, rapidinho. Aí tu tem a função vetorial cujo gráfico é uma circunferência, lembra?
uma circunferência de raio R. Tá certo? Olha só, então, a função vetorial é essa aqui, ó. É R cosseno T. R não, vou chamar de A. Chamar de A. A, para não confundir com o nome que eu dei para a função, né? Então, aqui é menos A, né? Ó. Aqui é A, aqui também é menos A, tá certo? Sendo que o A é positivo. Então, é A seno T. Feito dessa forma, isso quer dizer que a direção aqui, ó, é essa. Não sei se você se lembra do exemplo que nós fizemos, né? Ó. Se uma partícula estivesse se deslocando sobre essa linha, ela estava fazendo esse movimento, né? Ó. Tá certo? Como tá aí as setinhas apontando, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Tá. Aí, se eu for calcular o módulo aqui, ó, o módulo, né? Derivada não, hein? É o comprimento, né? Da função de posição. Vai dar A ao quadrado cosseno quadrado T mais A ao quadrado seno ao quadrado T. Claro que raiz quadrada disso, né? Então, isso vai dar A ao quadrado, aí vai dar cosseno quadrado T mais seno ao quadrado T elevado a meio, né? Tá certo? Raiz quadrada de A, como A é positivo, vai dar A mesmo, tá certo? Aí, vezes cosseno ao quadrado T mais seno ao quadrado T é 1, raiz quadrada de 1 é 1, então dá o A. Então, você provou que deu A, e A é constante, né? Que é o raio. O A é constante, é o raio, né? O módulo, né? O comprimento do vetor, em qualquer ponto, ó, veja que o T é um T qualquer, dá sempre essa constante. Ou seja, se você pegar um ponto aqui, ó, tá certo? Escrever o vetor posição, que é o RT, tá certo? Um ponto qualquer, né? RT, né? O vetor tangente, ó, ele vai estar exatamente passando aqui, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu apagar esse A, que eu acho que vai ficar melhor de ver, né? A gente sabe que aqui é A, a gente já sabe, então, tentar desenhar o vetor aí, tá? O vetor tangente. O vetor tangente, então, vai ser esse aqui, ó. Exatamente com essa direção. Tá certo? E de comprimento também, acho que com o mesmo tamanho do raio, né? Esse é o vetor R' de t, tá certo? Como o módulo aqui deu constante, né? A gente provou no exercício anterior que o ângulo entre os dois é 90 graus. Perfeito? Foi isso que a gente provou aqui, ó. Que se o comprimento do vetor posição é constante, então o vetor posição e o vetor tangente, que é o vetor derivada, são perpendiculares. O ângulo entre eles é igual a zero. Tá certo? Vamos seguir, é isso. Foi isso que a gente acabou de provar ali no exemplo, tá? Deixa eu apagar e vamos seguir. A integral de AB de RT dt é igual ao limite, né, dos vetores RTI. Não é? Olha só. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: ó, tem aqui. Vamos pegar aqui no R2, né? Rapidinho. Eu tenho aqui o R2. Aí tu tem uma curva que passa aqui. Aí tu tem aqui, ó, os vetores aqui, né? Os vetores de posição, né? Tá certo? Tem os vetores de posição, né? Os infinitos vetores de posição. Para cada t, tu tem um vetor posição. Tá certo? Aí, ó, tu pega uns pedacinhos aqui, ó, que são os ΔT. Né? Tá certo? Aí a somatório de todos esses aqui, ó, é a integral. Não é? Dessa forma, né? Aí tá aí, ó. Isso para cada coordenada, né? Tá certo? Então, ó, aqui tá com 3 coordenadas, mas funciona com n coordenadas, né? Se a função, se para derivar, tu deriva para cada coordenada, para integrar, é óbvio que tu vai integrar cada coordenada, tá certo? Tá ok? É isso que está dizendo aqui, apenas isso, nada mais. Tá? Se com a derivada você deriva cada coordenada, com a integral você integra cada coordenada. Perfeito?
A ideia é essa. Por quê? Porque é o limite da função vetorial, então tu vai olhar a mesma coisa para cada coordenada. Ok? Aí, pergunta aí, ó. Calcule a integral de 0 a π sobre 2 de RT dt, onde RT é 2 cosseno T mais seno T, 2T, né? Ó, como eu lhe disse, eu prefiro escrever esse negócio desse jeito aqui, né? Ó, com parêntese. Mas você podia fazer do jeito que está aí também, não tem problema. Tá certo? Aí você quer a integral de 0 até π sobre 2 de RT dt. Então, pela definição, isso é a integral de 0 a π sobre 2 da primeira coordenada, que é 2 cosseno t, dt. Se tu fosse escrever dessa forma, tu não precisaria do parênteses, você colocaria i mais integral de 0 a π sobre 2 seno t dt j mais integral de 0 a π sobre 2 2t dt k e faria as contas, tá certo? Como eu estou escrevendo entre parênteses, então vai ter que ficar no parêntese, né? Tá certo? Então, é a integral de cada coordenada. Aqui faltou o dt, né? Me perdoe. Aí fecha o parêntese, né? Aí vamos calcular. Qual é a integral de 2 cosseno? O 2 repete. Integral do cosseno é menos seno. Opa, errado. Integral do cosseno não é derivada, é integral. Então, é só o seno de t. Tá certo? Só que isso aqui, ó, nós temos que calcular de 0 até π sobre 2. E isso aqui, ó, é só a nossa primeira coordenada. Segunda coordenada, integral do seno, aí sim é menos cosseno. De 0 a π sobre 2. Essa é a segunda coordenada. Né? Se fosse no modelo IJK, não precisaria do parênteses, tu colocaria o cochete, aí I mais menos o cochete aqui direitinho, aí mais J, aí mais o que eu vou colocar aqui, K. Não precisaria do parênteses nem da vírgula, né? Mas teria que colocar os sinais, mais. A operação, né? A integral de 2t é t ao quadrado, como você lembra, 0 até π sobre 2. Tá certo? Exatamente isso. Ok? Aí vamos lá. Então, vai dar 2 seno π sobre 2 menos 2 seno zero, substituindo, né? Ó, pelo teorema fundamental do cálculo, substitui primeiro o π sobre 2 e depois o zero. Aí, menos cosseno π sobre 2 mais cosseno zero. Por que mais? Porque é menos, é sempre menos a substituição do menor, né? Como é menos, menos aqui dá mais. Aí, π sobre 2 ao quadrado menos zero ao quadrado. Perfeito? Como eu disse, é menos sempre. Aqui dá, o seno de 0 é 0, isso desaparece. Seno de π sobre 2 é 1, então dá 2 a primeira coordenada. Segunda coordenada, cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0, então dá 1. Π ao quadrado sobre 4. Menos 0 não faz diferença. Então, a integral de 0 a π sobre 2 de RT dt, sendo que o RT é essa função, dá 2, 1 e π sobre 2. Ou, se você preferir, ó, naquele formato lá, você pode colocar assim, ó, 2i mais j mais π ao quadrado sobre 4k. Tanto faz, né? Você é quem sabe. Desta forma ou desta outra. Você escolhe. Tá certo? E é isso que nós temos na aula de hoje, colegas. Na verdade, eu ainda quero falar um pouco da função tangente, né? Mas eu acho que eu vou conseguir falar na próxima aula, tá? Porque eu quero falar só em R2, um pedacinho que vai ter uns exercícios específicos disso na lista. Então, eu preciso e quero falar. Então, vai ficar para a próxima aula. Até lá, colegas.